dia! Está no ar mais um EQ nas Ruas, o programa que fala tudo sobre engenharia química. E hoje, os nossos temas estão relacionados a operações unitárias e são leito fluidizado, leito de jorro, transporte pneumático e hidráulico. Mas antes de saber o que os nossos engenheiros têm a falar sobre os nossos temas, vamos nas ruas saber o que o pessoal de casa sabe sobre eles. Roda o VT. Oi, estamos aqui nas ruas com a Letícia e com a Franciele e a gente quer saber o que elas acham sobre leito de jorro. O que você acha que seja, Letícia? Ixi, essa daí é difícil, hein? E você, Fran? Sei lá, acho que jorra alguma coisa. Deve ser uma estrutura que jorra leite. Então, eu imagino que seja alguma coisa que jorre. Muito obrigada. Oi, Carol, você saberia me dizer o que é um leito fluidizado? Olha, não tenho muita ideia, mas imagino que seja algum equipamento que faz fluidizar, assim, algo do tipo. É um equipamento que utiliza fluido, alguma coisa assim? Muito obrigada. Bom, eu acredito que leito fluidizado seja um equipamento onde ocorre a mistura de fluidos. Muito obrigada. Boa tarde, estamos aqui com o Diego para perguntar para ele o que ele acha que é um transporte pneumático. Diego, o que você acha que é um transporte pneumático? Tem alguma coisa a ver com pneumonia ou transporte de pneu? Certo, eu não sei, mas imagino que é algo feito com ar. Transporte com ar. Muito obrigada. Boa tarde. Oi, Júlia. Você sabe o que é um transporte hidráulico? Não sei, mas eu acredito que seja algo relacionado com água, transporte de alguma coisa envolvendo água. Transporte hidráulico, então. Transporte hidráulico eu penso algo com fluido que vai aumentar a pressão e vai fazer mover uma outra coisa. Seria isso? Muito obrigada. Depois do VT, conseguimos perceber uma certa dificuldade do pessoal de casa em falar sobre os temas de hoje, visto que eles não são tão comuns no nosso dia a dia. Então, para falar um pouquinho melhor sobre o assunto, nós vamos com a nossa repórter Giovana e ela está lá com a engenheira Roberta Benetti e elas vão falar um pouquinho mais sobre o assunto. Bom dia, Rebeca. Nós estamos aqui, então, em frente à Praça Dona Duzi, com a engenheira química Roberta Benetti, para perguntar um pouquinho para ela sobre o que é leito de jorro. Então, bom dia, Roberta. Há quanto tempo você trabalha aqui na Praça Dona Duzi? Bom, eu me formei na Unioeste em 2014 e eu fiz estágio obrigatório aqui. Daí eu fui efetivada e eu trabalho aqui desde então. E qual é a sua aplicação, qual a sua função aqui dentro da indústria farmacêutica? Bom, atualmente eu estou trabalhando como supervisora da parte de produção de medicamentos, mas aqui eu já parei por vários setores, mas agora eu sou supervisora mesmo. E no processo industrial, como se aplica então o leito fluidizado? Bom, o leito fluidizado aqui na Prat, ele é aplicado na secagem e granulação na produção de medicamentos. É basicamente isso. Na realidade, além disso, ele realiza o revestimento dos comprimidos da seguinte forma. No leito fluidizado, na parte inferior tem uma placa distribuidora e na lateral esquerda tem alimentação de sólidos. Na parte inferior do leito fluidizado tem a entrada de ar quente, enquanto que a saída de ar quente se dá pela parte superior do lado direito. Em cima tem os filtros para evitar o transporte de sólidos pelo gás. A entrada da solução por aspersão se dá pelo lado direito do leito fluidizado, enquanto que pela parte direita, na parte inferior, tem a saída do produto totalmente revestido, que seria o nosso comprimido. E o leito de jorro, ele também tem aplicação industrial aqui dentro da Prat Dona Duzi? Sim, na verdade, existem inúmeras aplicações industriais. Ele pode, o leito de jorro está presente na secagem de pastas, no recobrimento de partículas, gaseificação, pirólise, purificação de gases, são inúmeras as aplicações. Mas aqui na prática, ele está presente no processo de obtenção dos pellets, mais especificamente na secagem desses pellets. Esses pellets, eles são comprimidos milimétricos que são colocados dentro de cápsulas duras, e eles que têm a forma farmacêutica. A gente usa esses pellets para colocar na cápsula do omeprazol, que é aquele remédio do estômago, assim, para quem tem bastante gastrite geralmente consome ele. Assim, e como que funciona esse leito de jorro? Bom, o leito de jorro convencional, ele é basicamente constituído por uma coluna cilíndrica e conectada a uma base cônica. Essa base cônica, ela faz o movimento dos sólidos a fim de eliminar os espaços mortos no fundo do fluido. Além disso, ele possui, a base cônica tem na sua extremidade
um orifício de reduzida dimensão, que esse orifício é onde o fluido que vai ser alimentado, ele entra por esse orifício. E quanto ao funcionamento desse leito de jorro, como que ele se dá? Bom, o princípio de funcionamento de um leito de jorro está basicamente na injeção de gás, normalmente o ar, pelo orifício situado na região central da base cônica. Se a vazão do gás ela for suficientemente elevada, o mesmo proporcionará uma corrente ascendente de partículas sólidas numa região central de alta porosidade, que é a região que a gente determina de região de jorro. Nessa região, tem o arraste pneumático das partículas e a formação no topo de uma fonte de sólidos, onde as partículas se movimentam em regime desacelerado do jorro, caindo no ânulo. Essa região, que a gente chama de anular, ela é caracterizada pela baixa porosidade dos sólidos. Nesta, as partículas iniciam um movimento descendente que é contracorrente ao fluido e que se prossegue até que elas atinjam a região de jorro, sendo novamente lançadas verticalmente. A repetição sistemática dessa trajetória ascendente e descendente, percorrida pelas partículas no interior do equipamento, dá origem ao movimento cíclico dos sólidos característico do leito de jorro. E quais são as vantagens de utilizar então o leito de jorro? Bom, o leito de jorro ele se diferencia de outros sistemas de contato de gás sólido devido ao seu movimento cíclico padrão das partículas. O que acontece? Esse tem um movimento contínuo da fase sólida que vai promover um alto contato fluido sólido. Esse contato ele vai gerar um alto coeficiente de transferência de calor e massa e também vai gerar uma alta taxa de recirculação dessas partículas. Além disso, o fluido no leito de jorro ele alcança altas velocidades. Daí isso que mais ou menos são vantagens do leito de jorro e diferencia ele de outros sistemas. Então ele é bem vantajoso, né? E Roberta, você citou então que essa configuração que você descreveu é a configuração convencional. Existem algum outro tipo, alguma outra configuração de leito de jorro? Sim, existe. É porque assim, o leito de jorro convencional ele foi o primeiro leito de jorro originado anos atrás. Então, devido a algumas limitações, foram sendo realizadas modificações, que daí foram gerando novas configurações. E que tipo de limitações então seriam essas? Bom, entre todas as limitações que existem, o que eu posso citar é que assim, para o jorro atingir o jorro estável, que a gente chama, tem elevada perda de carga. Além disso, o fluxo de gás ele é limitado mais pelas exigências de estabilidade do jorro do que pelas necessidades de transferência de calor e massa. Também tem o fato que a faixa operacional em que o jorro opera, ela é limitada. Além disso, a dimensão geográfica do jorro convencional é limitada também. Então, para algumas aplicações, ele não é o mais ideal, sendo utilizado daí outras configurações. E essas outras configurações, você poderia nos falar sobre alguma delas? Sim. Assim, essa configuração convencional, a gente chama de configuração cilíndrica, né? Mas existe também o leito de jorro cilíndrico com tubo interno, existe o leito de jorro bidimensional com ou sem tubo interno, o leito de jorro cônico também com ou sem esse tubo interno. E esse tubo interno, a gente também chama ele de tubo draft. É um tubo que ele é inserido no meio do equipamento, mais especificamente na região de jorro. E assim, ele proporciona uma maior flexibilidade de operação para o leito, quando ele é introduzido, além de obter um melhor controle de circulação de sólidos. Além disso, quando utiliza esse tubo interno, pode-se utilizar menores vazões de gás para atingir a estabilidade de jorro. Eu entendi, Roberta, e creio que o pessoal de casa também entendeu. E quanto aos transportes pneumático e transporte hidráulico, existe algum desses aqui na Prática da Naduz e o que eles são? Bom, antes não tinha nem o transporte pneumático e nem o hidráulico. Só que agora foi inaugurada a planta nova, que é essa que está aqui atrás da gente, e agora nessa planta nova tem o transporte pneumático. E ele serve basicamente para transportar os comprimidos pela injeção de ar comprimido. É basicamente isso. Muito Bom, perdemos o sinal da transmissão com a repórter Giovana, mas como a entrevista já estava no final, fica aqui o nosso agradecimento à engenheira química Roberta Benetti. Agora, vamos com a repórter Maria para a BRF. Ela está lá com a engenheira química Paola Munheiro. Bom dia, estamos aqui na BRF, a famosa estadia. Nós estamos aqui
3 anos. Fiz estágio aqui e após fui efetivada e trabalho aqui desde então. E durante todo esse tempo que você está trabalhando aqui na BRF, você teve contato com o transporte pneumático? Sim, como o transporte pneumático é um sistema utilizado em muitas indústrias, aqui na BRF não é diferente. Eu tive contato sim com o transporte pneumático, que é um sistema de alta segurança e ele também tem muitas vantagens e várias características. E quais são as vantagens desse transporte pneumático? Bom, então as vantagens do transporte pneumático é que ele é muito de fácil manutenção, fácil automação, tem uma manutenção muito barata, ele tem alta flexibilidade dos projetos, ele tem a opção de ser um transporte vertical ou um transporte horizontal, tem baixo custo de uma operação e ele também tem diversos sistemas de alimentação. E como que você pode definir para nós o transporte pneumático? Então, o transporte pneumático é basicamente uma rede de tubos em que um determinado produto ele vai ser transportado por ar comprimido, seja em vácuo ou em pressão. E essa rede de tubos que você comentou, ela pode ser feita de qualquer tipo de material ou qual material que ela pode ser feita? Então, tudo depende do material do produto que será transportado para definir o material que vai ser feita essa rede de tubos. Então, assim, dependendo do produto, se ele tem um grau de abrasividade, corrosão maior que outro produto, determina então o tipo de material que será então feito essa rede de tubos. Outro fator também que determina é a quantidade de material que será transportada, também a velocidade e pressão que vai ser submetida ao sistema. Esse transporte pneumático, eles são apenas de um tipo ou tem vários tipos de transporte? Não, existem vários tipos de transporte pneumático. Eles são basicamente classificados em 4 classes, que é de pressão positiva, pressão negativa, fase densa e fase diluída. E você pode comentar para nós um pouquinho sobre a diferença entre cada um deles? Sim, claro. O de pressão positiva e o pressão negativa, eles basicamente diferenciam o transporte no tipo de como o sistema vai ser fornecido energia, vai ter energia. Então, o de pressão positiva, ele tem então a energia que o sistema recebe é de pressão. O ar comprimido então é proporcionado dentro da tubulação. Já o de pressão negativa é o contrário, é um vácuo que é criado dentro da tubulação que vai então fazer o transporte do material. Bom, a fase densa e a fase diluída, então elas vão se dividir conforme o tipo de regime que é aplicado no sistema. O de fase densa é em batelada e o batelada é feito em alta pressão e baixa vazão, e o fase diluída ele já é um sistema contínuo, que é feito então de baixa pressão e alta vazão de ar. E quais tipos de materiais podem ser transportados por esse tipo de transportador? Diversos tipos de materiais infinitos, dependendo do que você quer transportar, pode ser qualquer coisa. São óxidos de alumínio, argila, cimento, farinha, sementes, açúcar e muitos outros. Bom, como já estamos falando de transporte, você consegue diferenciar para nós o transporte pneumático e o transporte hidráulico? Sim. Bom, o transporte pneumático e hidráulico, aqui na BRF nós só temos o transporte pneumático, que é feito utilizado em quase toda a nossa planta. Já o transporte hidráulico nós não encontramos aqui. Qual que é a principal diferença deles? O transporte pneumático utiliza o ar comprimido para fazer o deslocamento desses produtos. Já o transporte hidráulico utiliza algum tipo de óleo. É mais vantajoso você utilizar o transporte hidráulico ou o transporte pneumático? Então, novamente, vai depender do produto a ser transportado. As vantagens do transporte hidráulico é que ele tem uma força alta e constante e diferentes velocidades por muito tempo. Ele permite uma maior precisão de operação, ele é um pouco menor que o acionamento dos motores elétricos, mas maior que os pistões pneumáticos. Só que, contudo, ele é mais lento que o sistema pneumático e é mais caro devido ao fluido e devido ao mesmo motivo, o fluido ele precisa ter vários reparos e a utilização desse óleo precisa de válvulas que sejam caras e ao mesmo tempo muito precisas, porque ele também pode estar sujeito a vazamentos. Esse óleo que você comentou, qual que é a função dele no transporte hidráulico? Como que ele deve ser utilizado dentro da planta?
Então, há vários fluidos que podem ser utilizados dentro desse transporte hidráulico. Esses fluidos eles podem ser à base de petróleo, eles podem ser fluidos resistentes ao fogo, pode ser uma emulsão de água em óleo, mas também pode ser uma emulsão de óleo em água, e também pode ser um fluido anticongelante para regiões em que esses fluidos podem se tender a congelar. Então, assim, dependendo o fluido, ele é um material vital no processo do transporte hidráulico, porque é ele que vai fazer o transporte do material. Então, é um meio de transmissão de energia, é um lubrificante, é um vedador e um veículo de transferência de calor. E como que funciona as linhas de transmissão desse transporte? Então, diferentemente do transporte pneumático, essas linhas de transporte hidráulico são feitas de mangueiras e elas têm que ser altamente resistentes, porque elas têm que ser capazes de suportar o movimento dos fluidos e gases, têm que ser capazes de absorver vibrações e compensar então o movimento, além de terem que ser capazes de suportar os aspectos climáticos a que vão estar submetidas. E normalmente elas são revestidas de triplamente, que é tubo interno, carcaça e cobertura. Muito obrigado, Paola, pela sua explicação sobre os transportes hidráulicos e pneumáticos. Muito obrigada. Obrigada. Bom, agora que vimos tudo sobre leito de jogo, transporte hidráulico e transporte pneumático, e sabemos que os leitos fluidizados estão presentes em diversas indústrias da engenharia química, nós conversamos com a engenheira Camila Fredo e marcamos com ela uma conversa para ela falar um pouquinho melhor sobre esses leitos fluidizados. Então vamos agora com a repórter Érica, que já está com a Camila. Obrigada, Maria. Bom dia, estamos aqui na casa da engenheira Camila Fredo, viemos incomodá-la um pouquinho nessa manhã para conversar um pouquinho com ela sobre alguns equipamentos. Atualmente ela está atuando na indústria Frimeza, na unidade de Medianeira, na parte de controle de qualidade. Bom dia, Camila. Então, eu queria saber um pouquinho sobre as funções do leito fluidizado, o que ele é, basicamente tudo sobre o leito fluidizado. Bom dia. Então, o leito fluidizado, ele é baseado no fenômeno de fluidização. O que acontece nesse fenômeno de fluidização? Ele ocorre quando um fluido, que pode ser tanto gás quanto líquido, ele entra num leito em fluxo ascendente e ele adquire uma velocidade suficiente para transportar as partículas, porém sem arrastá-las junto com o fluido. O leito, ele assume um aspecto de como se fosse um líquido em ebulição, e devido a esse fenômeno surgiu então o termo leito fluidizado. Camila, e esse aspecto de ebulição? É como se eu colocasse uma água para ferver para fazer café? Seria mais ou menos aquele aspecto? Então, é mais ou menos isso que acontece no leito fluidizado. O que acontece? Você tem as partículas e o seu líquido, ou gás, que é o nosso fluido, ele começa a escoar entre essas partículas com uma velocidade baixa, entre os espaços vazios, sem promover a movimentação dessas partículas. Então, ele apenas percola, mantendo o leito fixo. À medida que a gente vai aumentando essa velocidade, as partículas começam a apresentar uma leve vibração e começam a se afastar, caracterizando então um leito expandido. À medida que eu aumento ainda mais essa minha velocidade, ela atinge uma condição em que a gente pode dizer assim, que o somatório das forças causadas pelo escoamento do gás no sentido ascendente, ele iguala-se à força-peso dessas partículas. Então eu atingo uma velocidade que faz com que os sólidos eles consigam se movimentar sem serem arrastados para fora do leito. Tá, mas assim, qual seria essa velocidade em que teria que ser atingida para que o leito expandido se tornasse um leito fluidizado? Então, essa velocidade é denominada de velocidade mínima de fluidização e ela depende de cada característica que você tem no seu leito, depende das condições que você está trabalhando e depende do tamanho da partícula. E ela é a base para você saber se a eficiência do seu leito, porque assim, se você não atingir essa velocidade mínima de fluidização, o seu leito ele não fluidiza. E se você ultrapassar muito essa velocidade de fluidização, as partículas são arrastadas para fora. Então o leito deixa de ser leito fluidizado e ele se caracteriza como um transporte pneumático. Entendi, Camila. Então, para o melhor entendimento para o pessoal de casa, para ficar mais claro,
Esse tamanho de partículas que você comentou, ele interfere no leito fluidizado? Como que, assim, partículas de diferente tamanho, elas se comportam de diferentes formas? Então, a partícula, ela interfere na forma como o leito fluidizado vai se comportar. Então, a fluidização, ela depende desse tamanho de partícula. Então, existe um comportamento, um estudo que é realizado para classificar essas partículas. Ah, tá, entendi. Então tem toda uma classificação, porque a gente geralmente acha que é o mesmo tamanho tudo, né? Cada grupo de partículas se comporta diferentemente durante a fluidização, porque você não tem, você transportar uma partícula fina, um pó é muito diferente de você, sei lá, transportar uma partícula esférica muito maior. Tá, entendi. Acho que agora a parte do funcionamento do leito fluidizado já ficou um pouquinho esclarecida. Agora, em relação às aplicações, onde o leito fluidizado ele se aplica industrialmente? Bom, o leito fluidizado na indústria de engenharia química, ele é bastante aplicado em diversos setores. A gente consegue ver que eles estão presentes no processo de secagem, indústria petroquímica, indústria de celulose e em diversas outras os leitos fluidizados estão presentes. Tá, então você citou a indústria petroquímica, desculpa. Como que é utilizado o leito fluidizado nesse tipo de indústria? Então, o leito fluidizado na indústria petroquímica ele é utilizado na parte da unidade de craqueamento catalítico. O que acontece? Ele existe 2 leitos fluidizados dentro desse processo. O primeiro leito ele é denominado de leito rápido, porque esse leito ele atua com uma temperatura um pouco mais baixa em comparação ao outro, uma temperatura de aproximadamente 480 e 540, se eu não me engano. E o que ele faz nesse leito? O gasóleo ele é craqueado no contato com as partículas quentes desse catalisador, porque durante o e daí elas são retiradas desse leito em transporte ascendente e depois elas passam por um processo de separação, que se separa o gasóleo das partículas craqueadas. A próxima etapa, então, como ocorre o processo catalítico, ocorre uma desativação desse catalisador, que é uma formação de coque. Então você precisa retirar esse coque através da combustão. Isso é realizado num outro reator de leito fluidizado, que é o reator regenerador, que ele opera num regime borbulhante, que esse regime borbulhante é após aquele regime, que é um dos regimes do leito fluidizado que a gente comentou, e ele opera numa temperatura bem mais elevada do que o outro reator, que é uma temperatura de aproximadamente 600 a 800 graus Celsius, acho que é isso aí mesmo. E ele acaba diminuindo o teor de carbono nas partículas. E após esse processo, então, o catalisador ele retorna ao primeiro reator. Então, assim, no processo da indústria petroquímica, a gente tem 2 leitos fluidizados, que seriam os 2 reatores que atuam durante o processo. Entendi. Então, quanto à indústria petroquímica, ficou um pouco mais claro. Você também disse sobre a indústria de celulose. Você pode explicar um pouquinho como que é a indústria de celulose? Então, com relação à indústria de celulose, eu tenho uma boa referência, porque eu tenho até um amigo meu que trabalha na Unipol, lá de Santa Catarina. Lá, o processo de produção de papel é o seguinte: entra um gás reagente na alimentação a uma taxa de 3 a 6 vezes, se eu não estou enganada, a velocidade de mínima fluidização, que a gente viu lá no início, a uma temperatura que ela pode variar, podendo chegar até 100 graus Celsius. E ele trabalha em uma pressão baixa nesse equipamento. E daí, junto com essa alimentação, a gente adiciona um catalisador. E ocorre então a polimerização, ocorre na superfície desse catalisador, provocando o crescimento de partículas com grânulos grandes, que seriam aquela classificação C ou D que a gente apresentou no início. E essa taxa de crescimento ela é controlada de modo mais eficiente em reatores de leito fluidizado. Por quê? Em reatores de leito fluidizado, você consegue ter um melhor controle da temperatura. Nossa, é realmente muito difícil imaginar tudo isso em escala industrial, né? Sim, realmente. Aqui eu tenho umas imagens que eu posso mostrar para vocês de uma caldeira de leito fluidizado circulante na Alunorte, que é uma empresa da Alumina do norte do Brasil. Aqui nós temos uma outra caldeira de leito fluidizado borbulhante que está operando em Catanduva, em São Paulo. Bom, mas nem tudo é tão grande como eu mostrei aqui. Em algumas indústrias,
o leito fluidizado ele é menor, como a gente pode ver aqui nesse vídeo, ó. Aqui nós temos um leito fluidizado, então, em menor escala, onde que ele é utilizado para o processo de fluidização de partículas, e a gente consegue ver aqui também um fluxo ascendente, como foi falado. Esse tipo de leito é utilizado para processo de granulação e de secagem. Então, muito obrigada, Camila, pela sua explicação. Desejo muito sucesso na sua profissão. E agora com você no estúdio, Rebeca. Obrigada, Érica, e obrigada a todas as engenheiras que participaram do programa de hoje. Bom, agora já temos um bom entendimento sobre o que é leito de jogo, leito fluidizado, transporte hidráulico e pneumático. Mas sabemos que na engenharia química tudo é mais complexo. Então, para conseguir explicar um pouquinho melhor para o pessoal de casa, vamos assimilar o conteúdo aprendido de hoje com o nosso cotidiano. A reportagem, mais uma vez, as nossas repórteres estão nas ruas. Estamos aqui no Shopping Panambi, no município de Toledo, e é neste local que nós vamos explicar um pouquinho melhor os leitos fluidizados. Nós vamos associar vídeos com as nossas engenheiras no nosso dia a dia. Mas vocês devem estar se perguntando por que estamos no shopping. Mas muito bem, aqui vai a explicação. Nós temos uma piscina de bolinha, onde podemos associar as bolinhas às partículas de leito fluidizado. E se pensarmos em que a água, selecionarmos água nessa piscina e pensarmos a água como se fosse o nosso fluido, a gente pode pensar que à medida que a velocidade que a água está inserida nesse local, as partículas elas começam a se desprender e começam a se caracterizar como um leito expandido. Se eu aumentar a velocidade dessa água dentro dessa piscina de bolinha, as partículas elas começam a se deslocar sem serem arrastadas. Ou seja, a piscina de bolinha ela se comporta se adicionada com água ao leito fluidizado. Estávamos passando nas ruas e vimos aqui um pessoal tomando um tererê, então resolvemos entrar para ter mais uma forma de aplicar o funcionamento de um leito fluidizado no nosso cotidiano. Estamos aqui com a Viviane e com a Jéssica. Então aqui inicialmente a gente pode ver que é a caracterização de um leito fixo, ou seja, as partículas elas estão todas compactadas. Se a gente colocar água, à medida que a gente vai colocando o fluido, o que acontece? As moléculas elas vão se desprendendo, caracterizando a forma de um leito fluidizado. Então, essa foi mais uma aplicação que a gente poderia dar ao leito fluidizado no nosso cotidiano. Obrigada! Temos aqui então um aspirador de pó, como vocês podem ver, e nós vamos associá-lo então, esse aspirador de pó, ao transporte pneumático. Então, à medida que a gente liga o aspirador de pó e ele, então, realiza o recolhimento das partículas de sujeira, ele, então, utiliza de uma bomba que faz vácuo aqui dentro para transportar as partículas de sujeira da superfície para dentro do aspirador de pó. E assim, então, a gente pode afirmar que o aspirador de pó é um transportador pneumático. Que legal saber que dá para aplicar todos os temas vistos hoje no nosso cotidiano. Bom, agora que já sabemos tudo sobre nossos assuntos, agradecemos a audiência e até a próxima!